Então vamos lá, vídeo rápido, improvisado, mostrar alguns conceitos que para mim são muito importantes na hora de operar. Não fui eu que criei esses conceitos, obviamente, mas eles me ajudam muito, tá? Começar pela ideia de energia, ideia de combustível, que no caso é o volume financeiro. Tá? Basicamente o volume financeiro, ou seja, a quantidade de negócios feitos de compra e venda, é o que dá energia para o mercado. Os candles, que são as velas, eles não dizem a energia que tem dentro deles. No caso, aqui eu estou com uma configuração de coloração em que sim, eles dizem porque a coloração, quanto mais forte a coloração, mais volume tem dentro daquele candle. Mas via de regra, o que o candle diz? Esse candle, por exemplo, ele diz que o preço abriu aqui, foi um pouco para baixo, foi lá para cima e fechou aqui. Opa! Fechou aqui. É isso que ele diz. Ou seja, um candle, ele diz a variação do preço. E fala o price action. A metodologia do price action, que é muito famosa, ela vê isso. Ela vê a movimentação do preço, a atuação do preço, rompimentos de fundos, rompimentos de topos anteriores, lateralizações e tudo mais. Mas ignora a questão do volume. O Wyckoff, ele trouxe a ideia do esforço versus resultado, né? Ou seja, se tem uma grande movimentação de preço, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui em um case bem recente, se tem uma grande movimentação do preço, acompanhado com uma grande movimentação de volume, ou seja, um grande volume sendo injetado, como é esse caso aqui, ó, preço subindo, e a gente vê aqui no histograma de volume é o volume por ondas, né? A gente vê que, de fato, está congruente. O volume está subindo, tem combustível para esse movimento. Tem combustível. Então, esse movimento é um movimento verdadeiro, entre aspas. É um movimento bem embasado. É um movimento que tem força. É um movimento que tem congruência. Então, ele vai continuar. Ele tende a continuar. Então, é melhor você não operar contra ele. É melhor não operar na ponta da venda. No momento. O que acontece em seguida? Né? A continuação desse movimento até o fim dele, né? Ele vai lá para cima. Só que ao mesmo tempo ocorre um segundo paradigma. Teve uma grande quantidade de combustível para fazer esse movimento grande de preço. Ou seja, teve um movimento de preço com injeção de combustível. Teve esforço e teve resultado. Esforço é o volume, resultado é a movimentação, é o preço. O preço subiu e teve volume dentro. Só que o que acontece? Assim como um carro, se acaba o combustível, acaba o movimento. E aqui a gente tem um exemplo claro disso, dos suspiros finais do movimento de alta. Vamos ver esses dois topos aqui. Esses dois topos aqui estão muito bem feitos. O que a análise de price action comum falaria? Olhando só, vou até minimizar aqui, olhando só para a movimentação dos preços. E nada mais. Ela diria basicamente que houve um rompimento de topo. Aqui a gente tem um topo que vai até aqui. Daí um fundo. E daí outro topo que vai até aqui. Ou seja, um rompimento. Analisando o preço puro e simplesmente, a gente vê um pivô, né? Uma alta, uma baixa e uma alta que
rompe o topo anterior, deveria continuar o movimento. O movimento deveria continuar. Quem analisa só o preço vai achar que o preço vai lá para cima e vai continuar um movimento de alta. Só que quem analisa o volume não cai nessa armadilha. Por quê? Vamos ver bem como é que se comporta o volume nessas duas situações. Como é que a gente sabe que o volume está esgotado? Bom, primeiro ponto, antes de falar exatamente sobre o esgotamento do combustível. Essas linhas amarelas, elas são a POC, Point of Control. Ou seja, Point of Control são os níveis horizontais onde teve maior negociação. A gente descobre isso pelo Volume Profile, que é essa ferramenta azul aqui. Esse ectoplasma azul, que analisa o volume horizontal, o volume por preço. Enquanto o histograma e o volume financeiro comum, o histograma de força aqui, e também o volume financeiro aqui comum, pelas barrinhas, por candle, eles analisam por tempo, analisam de forma vertical, enquanto o volume profile ele vai analisar de forma horizontal. Um analisa quanto de volume teve por tempo, por ocasião vertical, enquanto o outro vai olhar através do eixo X, ou seja, através da altura no eixo Y, um movimento no eixo X de volume, um aumento no eixo X de volume. Voltar lá para o outro layout. Então, a POC, aqui a gente tem a POC do dia anterior, esperando carregar. POC do dia anterior foi nessa região aqui, nessa linha. E olha aonde que o gráfico chega no dia de hoje. Chegou até aqui, bateu na POC e voltou. As POCs costumam ser excelentes níveis de suporte e de resistência. Vamos pegar outro exemplo. Aqui a gente tem essa POC aqui, lá do dia 13 de outubro, e que serviu de uma fortíssima resistência. Ou melhor, um fortíssimo suporte. Por quê? Olha como que hoje o gráfico bateu na POC lá 2 dias atrás, voltou, bateu de novo e voltou de novo. E subiu, fez um rally de alta depois. Inclusive, se a gente for olhar a cor dos candles, eles mostram a forte rejeição, né? Candle vermelho, candle com maior volume. Volume gigantesco quando o candle é vermelho. Volume branco é um volume médio, volume amarelo é um volume alto, candle laranja é um volume muito alto, candle vermelho um volume altíssimo. Isso aí é uma ferramenta, é um algoritmo que foi plotado aqui no meu Profit Chart, no meu software. Então não costuma vir, tá? Não costuma vir. Então não fui eu que criei, cabe dizer isso. Então as POCs são muito importantes. Então a gente teve esse rally de alta, esse início de alta, com um gasto de combustível gigantesco aqui embaixo. E que bateu na POC do dia anterior e que está em cima da POC do dia atual. Ou seja, uma forte zona de resistência. Depois a gente teve outro topo. Mas olha como que se comportou o histograma nesse segundo topo. Combustível baixo, movimento falso, famosa trap, famosa armadilha de alta. Teve o rompimento falso. Quem analisa apenas a price action entraria comprando aqui. E de fato, olha a quantidade de volume que teve. Candle laranja, candle amarelo de novo, depois candles brancos. Uma rejeição muito forte, um volume de alta muito baixo, seguido de um range. O range ocorre aqui um acúmulo, né? Todo esse range aqui é um acúmulo de posições vendidas. Ou também pode ser visto como uma distribuição do que foi comprado aqui embaixo. Quem comprou aqui embaixo vendeu aqui em cima. E como são duas faces da mesma moeda, pode ser visto como um acúmulo de posições vendidas que depois foram compradas, né, desovadas aqui. E possivelmente no dia seguinte, não sabemos.
Então, basicamente é isso. É saber até onde o movimento pode ir. Se ele ainda tem força, se ele já gastou o combustível, se é uma trap, se é um falso rompimento. Análise de volume, análise de fluxo. O Wyckoff, ele já falava disso, esforço versus resultado. O esforço é o combustível, é o volume. O resultado é a movimentação, é o preço, é o candle. Candle abriu em tal preço, fechou em tal preço. E aqui, vamos dar uma olhadinha melhor aqui nesse candle, aqui nesse candle central aqui. Olha a quantidade de volume dele, é um candle amarelo, volume alto, e ele é um candle pequenininho. Ou seja, teve uma briga muito grande, uma quantidade de negociações muito grande. Não só nele, mas nesses 3 candles, né? Mas nele a gente vê precisamente que tem uma briga muito grande. Por quê? Porque ele abriu e fechou muito próximo do mesmo preço. Teve muita negociação e pouco movimento de preço. Muito esforço e pouco resultado. Lei de Wyckoff, no caso. Então é uma anomalia. Então ali indica uma forte resistência, um topo falso, ou melhor, um topo verdadeiro, mas é uma trap, um rompimento falso. Não conseguiu dar prosseguimento a um rally de alta. Então o que acontece? Vai para dentro da range, que fica bem entre as duas POCs no caso. Em dado momento, aqui a gente tem um rompimento com força, com volume entrando. Um pullback, famoso pullback, mais ou menos para metade do range, e depois uma descida fenomenal. Aqui o histograma da descida, né? Comprida, não muito alta, mas muito lucrativa, muito comprida. Então a ideia do vídeo é basicamente claro, daria para falar muito mais sobre volume profile, volume horizontal, vertical, mas a ideia é ver as divergências. Aqui a gente teve um preço alto, mas um histograma baixando de força. E aqui a gente teve um rally de alta violento, onde foi gasto todo combustível altista. Dificilmente iria continuar esse movimento. Pô, já tinha subido 1.500 pontos. Dificilmente iria continuar. Então, basicamente, essa foi minha análise do dia de hoje. Fiz alguns trades muito bons, muito modéstia à parte. Vou dar continuidade em outros vídeos, mas por enquanto acho que já ficou um pouco confuso até. Vamos parar por aí. Obrigado, até a próxima.